O nosso conteúdo de hoje basicamente tem apenas um objetivo, que é dar ou te dar as boas-vindas. Sendo assim, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Diomar de Souza. E você? Se você quiser manifestar-se, por favor, deixe o teu nome aqui nos comentários. E como a questão aqui, evidentemente, é te dar as boas-vindas, o meu anseio é que você, ao menos, conheça um pouco de quem eu sou, de algumas de minhas peculiaridades, para que você possa entender o nosso principal objetivo, que, honestamente, a principal meta do canal aqui é ajudar pessoas. De que forma? Trazendo insights, reflexões e abordando assuntos referente à autorrealização, conhecimento, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, motivação, inspiração, relacionamento. E eu quero, evidentemente, expor para você algumas coisas nas quais eu acredito. E quero, inclusive, dizer que o nosso trabalho está apenas se iniciando. E eu já quero te justificar o porquê que, em meu ponto de vista, apesar de já estarmos próximo a 80 publicações, eu quero te dizer que, particularmente, fazendo uma autoanálise até aqui, o que realmente eu pretendo ou a forma como eu pretendo me comunicar ainda não alcançou o que eu chamaria de aceitável. É evidente que ainda eu não paro para assistir, não quero ainda no momento assistir todos os conteúdos que tenho gravado até então. É evidente que pretendo fazer isso no momento. A partir aí do 100º vídeo já é um momento de ter uma análise um pouquinho mais aprofundada, mas até aqui, até o momento, ainda não. E eu vou te explicar o porquê. Tudo o que fizemos até então, embora não de forma negligente e relaxada, falando no português bem acessível, está funcionando ainda como material de análise, ou eu poderia te dizer que eu estou apenas fazendo test drive, seria a palavra, não sei se seria a palavra mais adequada. Mas o que eu quero te dizer é que estamos aí no processo de pré-aquecimento, de ajustes. E é evidente que, repito, pelo menos eu tenho isso em mente, que ao completarmos 100 vídeos, vamos parar para fazer uma análise com mais calma. E eu vou te explicar o porquê. Quando eu digo que estamos ainda no processo de aprendizado ou de aprendizagem, é que o formato a que nos propomos ou que estamos nos utilizando para transmitirmos a nossa mensagem é esse formato no qual não lançamos mão dos recursos de edição e adições de recursos audiovisuais. A gente simplesmente senta aqui, tem uma ideia, abre a câmera, dá o play e começa, olha aí para a lente e começa a falar, transmitir aquilo no que acreditamos. E é necessário que isso saia com fluidez e, acima de tudo, também com honestidade, com transparência. Por quê? O objetivo aqui, para que fique muito bem claro, é necessário, faz-se necessário que você entenda exatamente aonde pretendemos chegar. Eu, particularmente, acredito que não existe idade X ou Y para se dar início a um projeto no qual você vai alcançar a tua realização pessoal. Eu já tenho, se você acessar outros conteúdos dentro aqui da plataforma, aqui no canal, você em um momento ou outro vai se deparar com a seguinte fala: eu acredito piamente que a vida de uma pessoa precisa ter propósito. Afinal de contas, a minha filosofia particular, e eu a defendo com unhas e dentes, eu acredito que uma vida sem propósito é também uma vida sem sentido. E você precisa entender que você nasceu para cumprir um propósito. Ou não acredito em destino, na verdade.
você determina os seus propósitos. Ou você serve ao propósito de alguém, de outras pessoas, e existem várias formas de se servir a um propósito alheio, ou você determina de forma proposital. Quando eu falo de propósito, eu estou falando de intencionalidade. Você precisa, e não é à toa que eu defendo muito essa máxima que diz: decida aonde você quer chegar e não pare até conseguir. Tem uma outra frase que sintetiza muito isso, e diz que por mais complexa ou que seja uma caminhada, ela só vai ser alcançada, ou o teu objetivo só vai ser... Você só vai alcançar o objetivo ao que você se propôs dando um passo de cada vez. E quando se trata de realização, de sucesso, e eu vou falar muito, né, nessa palavra aqui, sucesso, e não estou aqui me referindo a sucesso de uma forma fantasiosa, surreal, melosa, não. Eu estou falando de sucesso num aspecto palpável. Sucesso, em meu ponto de vista, é você se propor a algo e conseguir ser bem sucedido naquilo a que você se propôs. Particularmente para mim, é sucesso. E eu penso também, e isso é uma ideia subjetiva, ok? E talvez para você até aparente um pouquinho abstrata, então quero te falar isso de forma subjetiva. Eu vejo sucesso em grandes proporções e sucesso do tipo fracionado. Como assim? Para você alcançar um objetivo extraordinário, você precisa ir traçando metas pequenas, metas palpáveis, realistas, o passo a passo do processo. Então, eu digo, existe uma magia em se viver o processo. Querer saltar o processo é uma ideia fantasiosa que vai te trazer frustração. Porque Vamos lá, vamos exemplificar isso aqui fazendo a analogia de alguém que vai subir os degraus de uma escada saindo do andar térreo para se chegar até o segundo ou terceiro piso, não importa. Não tem como você, aqui do andar térreo, de um só passo, chegar no primeiro, segundo ou terceiro piso. Você tem que passar pelo processo. E o processo é você caminhar um degrau após o outro. E eu vejo sucesso sob essa ótica, sob essa perspectiva. Um passo de cada vez. E o importante é que você continue dando um passo após o outro e não parar. No momento em que você para, entenda, e essa é uma frase que eu vou repetir muito, vez ou outra você vai se deparar comigo fazendo essa afirmação, e eu acho fantástico a mentalidade do poeta Cazuza quando ele disse: o tempo não para. E nem precisa ser um gênio para levar em consideração. Só que quando você para refletir nessa realidade de que o tempo não para, entenda que à medida que o tempo passa, algumas circunstâncias que vão ocorrendo faz com que, vamos lá, em se tratando de tempo é tão precioso que você seria um tolo se o gastasse de forma desordenada. Repito, o tempo não para, o tic-tac do relógio é permanente. E com isso, o que acontece? Você vai perdendo vida útil. Entenda que você nasce com a vida em 100%. E viver é um desafio, é uma batalha. Isso é tão verdade que já se diziam que se viver fosse confortável, o indivíduo não nasceria chorando, nasceria sorrindo. Então, parece que é uma verdade tão patente, né? Isso acontece de uma forma tão intuitiva. Intuitiva seria a palavra, instintiva, né? Isso já está no inconsciente de que o ser humano, ele realmente, quando nasce, ao nascer, ele já nasce perdendo alguns privilégios. E entenda, como assim? Você já nasce
perdendo alguns privilégios. Antes, através do cordão umbilical da mamãe, você recebia toda a nutrição, todos os nutrientes de que você precisava, certinho? Isso sem fazer o menor esforço. Você estava ali totalmente amparado, né, ali no ambiente onde você foi gerado e desenvolvido, e você não precisava fazer esforço algum. Isso, 0% de esforço. Você receberia tudo de graça. Quando você, ao nascer, há quem diga, a ciência defende isso aí, e você pode estudar um pouquinho a mais para que você possa realmente tirar a tua própria conclusão e não simplesmente absorver o que eu estou te falando. A ciência diz que o ato de dar o primeiro respiro é algo doloroso. Então, tanto que tem uma outra frase que até virou meme: sem dor, sem valor. Crescer exerce ou exige, né, algumas dores, literalmente. Porque a partir do momento que você parte para realmente viver, enquanto você decide simplesmente viver como Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar, ou simplesmente ser o coadjuvante da tua própria vida, ou simplesmente sentar num banco traseiro e não conduzir tua própria existência, tua própria caminhada, ok, tudo bem. Quando você, ainda aí na infância, ou aquele adolescente mais tranquilo, ou aquelas pessoas que chegam à fase adulta, dependendo de papai e mamãe, ok, a vida é bem mais tranquila, bem mais suave. Agora quando ou no momento em que você decide tomar as rédeas da situação e ser o protagonista do teu próprio espetáculo, conduzir, sair do banco traseiro e partir para a direção da tua vida, você vai entender que a vida é cheia de desafios e obstáculos. Então, não dá para viver ou valer-se do tempo de forma desordenada. Chega um momento em sua vida, e eu quero te deixar claro que, inclusive, existem livros, e eu estou ansioso por iniciar a leitura de um livro que fala muito a respeito dos top 5 arrependimentos que se tem ao morrer. Como morrer? Há pessoas que, infelizmente, ou felizmente, isso serve para você refletir um pouco, ficam moribundas, vão morrendo aos poucos. E quando eu falo morrendo aos poucos, isso, particularmente para mim, tem uma visão um pouquinho cômica, porque você realmente morre todos os dias. Como eu falei, você nasce com 100% de vida e a tua vida vai encurtando. Existe uma timeline e você vai passando por essa timeline. Então, a vida vai a cada dia no compasso do TikTok, do relógio, encurtando. E se você não abrir os olhos para uma realidade, que você precisa viver a vida que você realmente sonhou em viver, e não a vida que as pessoas esperam que você viva, esse vai ser o arrependimento número 1 quando você estiver definhando, pouquinho antes de você deixar essa vida e passar para outra, ou deixar a tua existência. Existe uma tese que afirma que esse é um dos maiores arrependimentos do ser humano. Viver aquilo, ou passar toda uma vida vivendo aquilo que as pessoas esperavam que eles vivessem e não aquilo que realmente você gostaria de viver. E isso tem muito a ver com legado. Se você, parafraseando aqui Augusto Cury, ele diz: não tenha medo de viver a vida, tenha medo de não vivê-la intensamente. E quando eu falo viver intensamente, não é viver de forma negligente, desordenada, como diz a galera jovem por aí, metendo o louco, fazendo e acontecendo de qualquer forma, que a tua conduta também pode fazer com que a tua vida encurte de forma acelerada. E essa não é a ideia. É realmente ter um propósito que faça sentido e que você estabeleça um lugar onde você gostaria de chegar. Por que você gostaria de chegar? Que estilo de vida realmente você gostaria de ter? O que você gostaria, ou como você gostaria de cuidar
das pessoas que dependem de ti, e eu, quando estou me referindo à tua companheira, você enquanto provedor, os teus filhos, que tipo de proposta você teria, que legado você teria para deixar, ou como seria, o que você gostaria de fato de proporcionar para os teus queridos, ou para pessoas que você ama, ou para pessoas que realmente precisam, que a vida, né, ao decorrer da vida você se depara com pessoas que estão carentes do teu apoio e até apoio financeiro. Eu não sei qual é o teu maior anseio. E deixa nesse ponto aqui eu compartilhar com você qual é o meu propósito. E aí eu já tenho, evidentemente, já pensado daqui a um ano em como eu gostaria de estar vivendo, daqui a 2, 3, 5 anos, qual o salário que eu gostaria de estar recebendo, que tipo de transporte eu gostaria de ter, em que bairro ou em que cidade eu gostaria de morar, em que tipo de casa eu gostaria de estar vivendo ou amparando a minha família. É preciso exatamente você saber o porquê do teu propósito. E o meu estilo de vida, o estilo de vida que eu gostaria de acessar é estar trabalhando home office. Evidentemente que para isso eu pretendo ajudar o máximo de pessoas. Eu pretendo trabalhar home office. Como eu tenho experiência com vendas diretas, gostaria de auxiliar pessoas que pretendem desenvolver-se nesse campo. Como fazer as melhores abordagens criativas, tipo de comunicação mais assertiva, como trabalhar menos e converter mais. E às vezes a gente tem uma ideia de que sucesso é trabalhar de forma dura. Vai dizer que você nunca ouviu falar a respeito do assunto. Trabalhe de forma dura e você vai ter acesso àquilo que você almeja. Eu quero te dizer que isso constitui-se um erro fatal. Por quê? Para imaginar alguns profissionais. Há alguém que trabalha de forma mais dura do que um pedreiro ou ajudante de pedreiro, por exemplo, e nem sempre essas pessoas são bem-sucedidas. Então entenda que às vezes é preciso sim trabalhar, mas trabalhar de forma inteligente. E infelizmente, a maioria das pessoas às vezes trabalham fisicamente e não desenvolve uma mentalidade de sucesso. E mais uma vez, eu estou dizendo não sucesso de forma fantasiosa, né, como muitos pensam por aí, mas sucesso de forma palpável. Construir um legado, melhorar a qualidade de vida, construir um negócio que realmente te dê um retorno satisfatório. E eu particularmente acredito que aqui na web existe um terreno fértil para que você possa desenvolver as suas atividades e de forma digna. Tenho algum problema ou olho com menosprezo para o trabalho que faço hoje, vendendo como ambulante? Nenhum. No entanto, eu entendo que a minha energia vital, principalmente se tratando do propósito que eu quero alcançar, não dá para continuar ou para vender de forma ambulante para o resto da vida e mais alguns dias. Já estou caminhando para 46 anos. A minha energia vital, dadas as circunstâncias de uma grande exposição a alta temperatura, esforço físico, algumas vezes até um pouquinho exacerbado, evidentemente que isso vai fazer com que a cada dia, com o tic-tac do relógio, eu tenha menos energia, ou energia não tão vibrante como eu tenho no momento, para continuar fazendo isso aí até o fim da minha vida. Não tem como. Então, eu sonho. Afinal de contas, eu amo trabalhar me comunicando. Então, comunicar de forma eficaz é, evidentemente, ter algo de valor para transmitir para uma determinada audiência. Então, entenda que eu sempre vou aparecer aqui com o desejo honesto de ajudar você de alguma forma a refletir, a pensar, a ter coragem para tirar o teu projeto do papel e torná-lo efetivo, e caminhos que vão te ajudar nesse sentido. Esse sempre será o objetivo. E para isso, é evidente que eu vou sempre me debruçar
sobre o aprendizado, para que aquilo que eu aprender, claro, vou me beneficiar, eu também tente beneficiar você da mesma forma. Se você conseguiu ficar até aqui, por favor, inscreva-se no canal para que o YouTube entenda o seguinte: o cara está fazendo um trabalho relevante, precisa ser, então, recompensado. Se você acha que algumas pessoas que você conhece, com quem você convive, vai beneficiar-se dos nossos conteúdos, compartilha também com essas pessoas. E faz uma outra coisa, não vai te curtir, não vai te custar nada. Curte, comenta. Como já falei, repito, compartilha, se inscreve, fica com a gente. A jornada sozinho não faz sentido, então conto contigo. Vamos fazer essa troca de experiência aqui no dia a dia. Certinho assim? Valeu!